Falamos aqui da Unidade de Saúde Bananeiras, no bairro Partenon, em Porto Alegre, unidade de atenção básica, onde as pessoas chegam para buscar aquele primeiro atendimento em saúde para diversas doenças, entre elas a Covid-19, que, como tu falou, né, mostra aí os números dos últimos anos no Brasil, no estado, em Porto Alegre, uma melhora. A gente tem aí, só para ilustrar, por exemplo, em Porto Alegre, o ano mais mortal da doença foi em 2021, teve mais de 4 mil óbitos. Depois disso, a gente foi tendo uma redução ano a ano, e no ano passado tivemos somente 58 mortes na comparação com 4 mil lá em 2021. Entre 2021 e 2022 foram quase 150 mil casos registrados aqui na capital. Entre 2023 e 2024, última comparação ano a ano, esse número já reduziu para 7 mil confirmações, uma diferença de 95% nessa comparação de ano a ano. Só para ilustrar esses casos que trouxeram à tona, pergunta para nós: como hoje a gente considera a Covid-19? É uma doença que entra na lista das síndromes respiratórias agudas graves, como a H1N1, por exemplo, que foi uma doença que surgiu antes e que também entrou para essa lista, ou ela ainda tem um diferencial? Por isso a gente veio aqui conversar com o gerente dessa unidade, que é o Luiz Matos, para explicar para a gente como é tratado esse paciente hoje, né? Ele tem um perfil diferente de como era no início da pandemia, lá em 2020, que era algo mais generalizado. Como vocês consideram hoje a Covid? Bom dia. Bom dia. Bom, o perfil do paciente hoje em dia, que ele chega nas unidades, tá? É um perfil de um paciente que vem com sintomas mais leves, tá? As situações mais graves têm diminuído significativamente. Geralmente, paciente mais idoso, paciente que tenha policomorbidades, que tem a situação de quadro vacinal incompleto. Esse geralmente é o paciente que se apresenta com uma sintomatologia mais aguda e tal, mas ultimamente a gente tem muito poucos casos que encaminha para os serviços de emergência. Então são mais casos graves, são casos mais brandos que vocês encontram nessas pessoas, principalmente desse perfil, com esse combo, né, de comorbidade, de vacina incompleta, enfim. Mas quando a pessoa chega aqui, né, qual é a orientação hoje que vocês têm? Qual é a cartilha? Tem algo que mudou de 2020 para cá? Como vocês tratam hoje essa pessoa que está com uma suspeita da doença? Sim, mudou, né? Então os protocolos foram evoluindo, a gente teve mudanças, a vigilância foi implementando novas rotinas e tal. O paciente é avaliado no acolhimento, é visto sinais vitais, visto o que ele tem de comorbidade, né? Para os casos mais graves e específicos, como idoso, gestante, né? Se faz o teste rápido de antígeno, que está disponível nas unidades, né? E através disso a gente consegue manejar melhor o quadro do paciente e, em alguns casos, se for necessário, até o encaminhamento pelo serviço móvel de urgência. Luiz, tu é um servidor que está aqui desde antes de 2020, já há 6 anos, então viveu todo o auge da pandemia, viveu esse abrandamento e a situação hoje. O que tu considera de mais diferente que se tem hoje na saúde pública até, né? Não só aqui na tua unidade, mas que vocês de repente estão mais preparados, conhecem mais a doença. O que mudou, o que mais mudou para ti de lá para cá? Sim, a gente tem um conhecimento maior, né? A população também está mais orientada, chega mais tranquila buscando atendimento, né? A questão dos imunizantes, então, vacina para adulto, vacina PED, baby, então ter a disponibilidade dos imunizantes na rede também é uma coisa importante, né? E o teste para os casos mais graves na unidade, é muito mais prático do que a gente tinha antes, que tinha que enviar para laboratório, fazer o PCR e tal, que gerava uma série de dificuldades e uma demora no resultado. Tá certo. Obrigado, Luiz. A gente falando um pouquinho sobre essa situação mais branda, como ele falou, pacientes que vêm buscar esse atendimento primário. Mas em casos mais complexos, a gente também tem ainda o atendimento hospitalar, os protocolos em hospitais. Um dos hospitais que mais recebeu pacientes durante a pandemia foi o Hospital Conceição, e o Guilherme Milman está lá para contar um pouco mais sobre esses protocolos também em unidades maiores como hospitais. Bom dia, Milman. É isso. Bom dia, Stout. Bom dia, Ian. A gente está aqui em frente ao ambulatório do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que ainda é o local que recebe pacientes com Covid e de várias outras doenças. Aqui do meu lado, o Dr. André Luiz Machado, que é médico infectologista do Hospital Conceição, que esteve na linha de frente durante a pandemia. O Ian questionou
em relação ao perfil, né? E a gente já sabe que hoje quem fica com Covid e quem desenvolve sintomas mais graves são idosos, principalmente com comorbidades e doenças cardiovasculares. Mas no hospital hoje, como é que é o tratamento desde a porta de entrada até a alta desses pacientes, todo o processo de internação? E o que hoje é de diferente em relação ao período que a gente viveu entre 2020 e 2022? Bom dia. Bom dia. Bom, os pacientes que chegam na emergência do Hospital Conceição com sintomas sugestivos de Covid, tosse, febre, falta de ar, dor de garganta, são isolados e já se procede à testagem. É uma testagem rápida, com um poder de sensibilidade e detecção bastante significativo, e isso visa já tirar de circulação, né, do contato, do convívio com os demais pacientes e com os profissionais de saúde, esse indivíduo sintomático, que então é testado, é isolado e só sai do isolamento se o exame der negativo. O que mudou do perfil da doença de 5 anos para cá é que hoje a gente tem uma doença com sintomas mais altos, né? Não há um comprometimento tão significativo sistêmico da parte pulmonar, mas claro, é uma doença que ainda se manifesta de forma grave, principalmente nos extremos de idade, crianças até 5 anos e idosos a partir de 60 anos. Com relação aos protocolos, eu queria destacar aqui a questão do uso da máscara. O hospital e ambientes hospitalares foram os últimos a que caísse a obrigatoriedade do uso de máscara. Hoje, quem é que precisa obrigatoriamente usar máscara dentro dos hospitais? E também em relação às testagens, qual é o tipo de teste que se faz hoje aqui para diagnosticar um paciente com Covid? As máscaras, então, elas não são de uso obrigatório dentro da instituição, exceto nos locais onde a gente trata os pacientes com doenças respiratórias de transmissão respiratória. Não só Covid-19, mas também influenza e tuberculose. O cuidado que a instituição tem é de reconhecer precocemente sintomas sugestivos de infecção respiratória, ou por Covid ou por influenza, propor o isolamento e a equipe que trabalha voltada a esses pacientes obrigatoriamente faz o uso de máscaras. As testagens, elas evoluíram muito, principalmente em relação ao tempo. Hoje a gente faz uma detecção de antígeno, que é um exame extremamente sensível e que dá um resultado em até 24 horas, o que favorece, facilita a ação tanto em relação às medidas de prevenção quanto à instituição dos tratamentos para esses indivíduos com Covid. Para encerrar, a última pergunta em relação à vacinação, que foi o grande motivo pelo qual a gente viu ano a ano reduzir os casos de Covid. Hoje em dia, quem é que precisa se vacinar? A gente sabe que hoje tem um calendário vacinal específico para grupos vulneráveis. Só essas pessoas precisam tomar a vacina ou o público em geral também tem que tomar a dose, e quantas vezes ao ano? A vacina, ela é obrigatória para os indivíduos com 60 anos ou mais e para as crianças de 6 meses até 5 anos. Também é obrigatória para as gestantes e para os profissionais de saúde, bem como as pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade social. Para esses indivíduos que já tiveram um esquema vacinal prévio, se faz 1 dose ao ano da vacina, e para os idosos são 2 doses ao ano com intervalo de 6 meses. Né? A população que nunca foi vacinada, então, vai seguir o esquema vacinal de acordo com o calendário. Mas é uma vacina que ela está disponível para a população como um todo, e ela é sob adesão. Quem quer se vacinar tem que buscar, e se faz 1 dose ao ano de uma vacina que é considerada segura e que diminui principalmente a transmissão e a circulação do vírus na comunidade. Consequentemente, a gente vai conseguir diminuir a pressão do vírus na comunidade e diminuir o número de casos na população que mais sofre com isso, que são os idosos e as crianças. Doutor André Luiz Machado, muito obrigado. Então, Stout, a gente fala muito, né, sobre os legados da pandemia, e a gente ressalta que os hospitais melhoraram muito algumas questões de atendimento, protocolos e até mesmo estrutura. E os leitos de UTI, por exemplo, cresceram muito em função da pandemia. Então, a gente traz um dado também para ilustrar e para encerrar, que apenas leitos adultos, contando particular e SUS, cresceram de antes da pandemia para agora 32%. Então, a gente vê esse legado positivo e, é claro, a vacinação, o efeito da vacinação com a diminuição dos casos de Covid em geral.